Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e hoje o nosso companheiro e anfitrião, o jornalista Wilker Lima, não vai poder participar porque está se recuperando de um leve resfriado. O nosso convidado de hoje é o professor Emanuel Franco Filho. Ele é agrônomo, se formou aos 22 anos, foi ensinar na Universidade Federal da Bahia, fez pós-graduação no Chile, mestrado nos Estados Unidos, cursou também lá no México e agora está concorrendo ao governo de Sergipe. Seja bem-vindo, professor. Eu quero lhe dizer que o senhor não está obrigado a responder todas as perguntas. O senhor pode permanecer calado, caso alguma pergunta deixe o senhor desconfortável para responder. Mas quero lhe dizer que nós vamos insistir em perguntá-lo. Tudo bem? Boa tarde, parabéns, e a transparência faz parte da minha vida. Estou aqui para responder qualquer tipo de pergunta. Certo. Por que entrar na vida pública como político? Eu fui convidado pelo segmento da sociedade, principalmente do ativismo de direita. Então, em 2018, quando Bolsonaro era pré-candidato, eu participava apoiando a ideia que ele fosse presidente da República. Junto aos movimentos, entrei no grupo liderado por Carlos Assunção, que era o movimento de Bolsonaro, hoje tido como 22. E daí foi me envolvendo com Valdiviana, acompanhei Peter e foi acompanhando as pessoas. Minha esposa também era apaixonada por Bolsonaro e com isso nós fomos levando. E ficava como figurante. E daí eu fui também, como eu sou da área empresarial, viajando pelo Nordeste, via como o Sergipe estava empobrecendo. E esse empobrecimento era, claro, pelas rodovias, era um sinal, pelas vendas da nossa empresa. Isso fez com que eu ficasse, mas eu não pensava em entrar na vida política. Aí eu fui conclamado por segmentos dos grupos de direita. Sim. Hoje já é um segmento forte da sociedade, que apoia. Diz, Emanuel, vai em frente. E vendo o processo do PIB sergipano. Em 2019 foi 44 bilhões. Aí comecei a observar que Alagoas, geograficamente do mesmo tamanho de Sergipe, chegando a 59 bilhões. Depois o Rio Grande do Norte, 71. E eu disse, por que Sergipe está empobrecendo? O que mais me chamou a atenção foi a questão do Serasa, do Banco do Brasil, que fechou. Então as pessoas deixaram de... Isso é um sinal de empobrecimento quando houve a mudança. Quando o sistema financeiro ele se desloca para praças mais fortes. E daí também a gente não via perspectiva de mudança no estado de Sergipe, principalmente no setor da agropecuária. O senhor chegou a discursar em um dos eventos com a participação do presidente Bolsonaro? Não. Bolsonaro eu só vi basicamente pela televisão, é que eu conheço. Mas na presença, quando ele esteve aqui no iate, eu estive presente com ele. Mas não tive acesso a nada, apenas acompanhei e vibrava com a fala de Bolsonaro, mas não conheço assim de falar, de conversar, nada. Tá Mas entendendo? O senhor já militou nos movimentos de direita, jovem ainda? Olha, quando eu era jovem, eu comecei na Universidade Federal da Bahia, em Cruz das Almas. Eu era tido como direitista, já que nos anos de 75, 76, 77, era efervescente a democratização. E o pessoal do DCE, eu não concordava com eles. Porque muitas vezes estourava o sanitário,
outras vezes o uso da droga era grande, apesar que se lutava pela democratização, e eu apoiava nisso. E depois eu fui eleito presidente da Cooperativa dos Estudantes. Isso foi um divisor de água junto aos estudantes. E era um aluno aplicado. Eu fui monitor de zoologia, depois de microbiologia agrícola, fitopatologia. E convivi muito bem em Cruz das Almas com os meus colegas. Respeitava as ideias. Tanto é que eu tenho muitos colegas que são da área de esquerda e são meus amigos, até hoje. E isso, inclusive, serviu para que o senhor hoje pudesse militar na política e defender a bandeira de Bolsonaro? O que eu defendo são os princípios. O que Bolsonaro defende é os princípios do conservadorismo cristão. Então, os valores, a família, Deus, a liberdade, certo? A pátria. A pátria, é isso que eu defendo. Agora, a pessoa em si, eu admiro, mas eu defendo valores e princípios. Certo. E como o partido hoje, o Mobiliza, do qual o senhor faz parte, ele vai atuar? Ele vai abrir, levantar um palanque para Bolsonaro? Aqui em Sergipe, o Mobiliza é um partido plural. Em alguns locais do Brasil, ele tem uma tendência mais para a esquerda, tem outros que têm a tendência mais para o pessoal conservador. Aqui em Sergipe, Bolsonaro está de braços abertos, porque nós somos os legítimos representantes de Bolsonaro aqui. Era isso que eu queria saber do senhor. Por que vocês se auto-intitulam a direita raiz e vocês do Mobiliza são bolsonaristas? O pessoal do PTB, o Rodrigo Valadares, o seu Flávio também não? Eles não sobem no mesmo palanque que vocês? Olha, eu estou dizendo da minha parte. Como também falo de Valdir, de Peter, tudo nasceu a partir de João Tarantella. Então, isso, quando o Bolsonaro era pré-candidato, a gente estava apoiando o Bolsonaro. Eu mesmo, muitas vezes, ajudava o trio elétrico. Outras vezes, o Valdir investiu bastante na vinda no Yacht Clube de Aracaju, porque foi uma festa que marcou para Bolsonaro a chegada dele aqui. Então, eu me sinto de raiz por isso. Primeiro, eu falo como Geraldo Barreto, nosso colega. Eu sou da direita desde o útero. Sim. Mas eu defendo a justiça social. E por que a direita aqui em Sergipe não se une? Eu acho que existe o sentido da vaidade, a vaidade. Eu acho que a direita, ela tem um ego, as pessoas têm um ego mais grande. E esse ego eu defendo valores e princípios, não defendo pessoas. Então, o que nós defendemos é que haja justiça social também dentro da direita. Esse é de fundamental importância. E o desenvolvimento do Estado. Professor, como o senhor está vendo essa polarização, Lula, Bolsonaro, o senhor acha quem ganha essa eleição? Olha, se a gente analisar dentro do processo geopolítico mundial, é uma polarização mundial. A China é o maior protagonista desse processo. Os Estados Unidos, quando ele perdeu a reeleição do Trump lá pelo John Biden, a gente sabe que é espaço de mercado. O Brasil é um país que tem o agromineral ambiental, a maior fronteira do mundo. Se nós pararmos para 5 pratos de comida no mundo hoje, 2 vêm do Brasil. Há o interesse também da concorrência mundial de desestabilizar o Brasil. E como você destabiliza? Primeiro, você tirando os valores de uma sociedade. Segundo, tirando a cultura. E criando esse anomia, que é... Isso rompe o que é o individualismo. Então, a gente observa que o segmento ligado mais ao socialismo, ele fala na democracia, aonde está o socialismo existe a ditadura. Então, você vê Cuba há mais de 73 anos, você vê a Venezuela, você vê a China, vê a Coreia do Norte, são ditaduras, mas eles falam em democracia. A América Latina praticamente avermelhou. Isso não assusta o bolsonarismo, não? Assusta as pessoas de bem que defendem a liberdade. Isso assusta. Porque você não pode romper, primeiro, a fé do cristianismo. O brasileiro tem fé e é conservador. Muitas vezes as pessoas são bolsonaristas, mas elas não sabem que são bolsonaristas. Então, são conservadoras cristãs. Porque nós sabemos que as pessoas defendem a religião a partir do cristianismo. Então, o que está se tentando é, primeiro, romper o individualismo das pessoas para construir um coletivo. Mas quando constrói esse coletivo, você coloca as amarras, tira a liberdade das pessoas. E com isso tira a expressão pessoal de cada um para o seu crescimento. Se nós observarmos, nossas mãos são diferentes. Você não pode igualar uma sociedade, um país em uma só linha de pensamento. E o brasileiro é plural.
Então, nós temos uma sociedade plural. Então, com isso, faz com que assuste. Mas você vê que o Chile, ultimamente, a população já está revoltada com o presidente que foi colocado. A Argentina também. A Argentina já está. Você vê a Ucrânia. Então, o perfil do novo presidente que está chegando nesse país é moderno, defende toda a liberdade, seja a droga, a questão sexual, que eu também defendo. Cada um tem sua opção sexual, tem que ser respeitado pela sociedade. Sim. Agora, não você ter. Agora, a quem interessa? Ao globalismo do financeiro do mundo. A pandemia deixou bem claro. Quer dizer, o setor de farmácia não perdeu suas patentes e começaram a ganhar dinheiro. A China ganhou muito dinheiro. Nasceu a doença na China da Covid, o vírus, que foi implantado em laboratório. O vírus é simples, ele tem uma carga de DNA e tem a capa proteica. Você modifica alguns genes que vão formar nucleotídeos e vai formar proteína, você pode induzir maior ou menor agressividade. Então o senhor crê que essa doença foi nascida no laboratório propositadamente? Olha, como engenheiro agrônomo, eu fui professor de fitopatologia. Sim. Trabalhei com virologia também. E nós sabemos que as grandes epidemias na área das plantas tiveram morte de 10 milhões de plantas no vírus da tristeza. Nós sabemos também na área de fungos, a requeima da batatinha foi fungo, diferente de um vírus. Mas nós sabemos que ele foi implantado. E com isso, ele foi disseminado para a Europa. Saiu. Porque existia muitos chineses na Itália, na parte das sapatos, de moda, tudo isso. E aí foi disseminando. O que é que se dizia antigamente? Principalmente pela Rede Globo, que era apenas a gripezinha. E se estabeleceu. Agora, essa pandemia teve um valor maior pelo medo que foi colocado nas pessoas, certo? Então, se você pegar do ponto de vista epidemiológico, a taxa de mortalidade que aconteceu, epidemiologicamente, ela foi baixa. O vírus foi pouco agressivo e virulento. Agora, você pegar uma população 24 horas colocando o medo, a politização, tudo. Agora, quem foi que ganhou dinheiro com isso? Os países que pararam. Você vê que o Brasil, com o lockdown, o governo Bolsonaro disse, vamos começar a trabalhar. Agora você vê os 9 governadores no Nordeste quiseram também, não contribuíram contra isso, politizaram. E você sabe que foi colocado aqui em Sergipe, Nubem, 17 bilhões em 2020. Foi colocado aqui. Isso fez o quê? A pobreza em Sergipe aumentou. Mais de 1.000 empresas fecharam suas portas. Quer dizer, não houve um socorro do ponto de vista social. E tomaram mais empréstimo. Hoje o Sergipe recebeu, na época de João Alves, 1 bilhão e pouco no caixa da Secretaria da Fazenda. Ele deixou o estado superavitário. Sim, exatamente. Todo mundo sabe. E hoje tem uma dívida de quase 11 bilhões. Isso se deve a quê? Falta de capacidade de gestão? Eu acho que não foi gestão, foi porque colocou pessoas que não têm experiência na gestão. Aí, gestores que vieram para resolver, mas se tornaram gastadores. O Estado é caro, porque você tem que manter na política uma elite, queira ou não queira, que todos estão, 60% da população de Sergipe está dentro do Estado ou do município. Isso, essa acomodação. Então, hoje, o empresário paga uma carga tributária muito grande. Eu tenho uma fábrica em São Cristóvão, estou pagando taxa de ruído. Então, você que trabalha aqui, Ricardo Sá trabalha com o som, vai ter que pagar essa taxa de ruído, certo? O que precisa no Estado, Nubem Bonfim, é ter ambiente de negócio, atrair que as empresas venham para cá. E nós somos um Estado riquíssimo. Sergipe é um Estado rico. Pronto. O senhor quer ser governador de Sergipe para mudar o quê? Eu quero ser governador de Sergipe, primeiro, para corrigir a injustiça social. Por que essa injustiça social? Porque você não faz o Estado crescer e não gera oportunidade de trabalho. Então, e o que me chama é o seguinte, eu sou do setor da engenharia agronômica. Nós temos o segmento aqui do semiárido sergipano, praticamente ele é inviável. Tirando a região Nossa Senhora da Glória e Santa Rosa do Hermínio, precisa de água, a gente precisa dar uma estabilidade hídrica. Então, o canal Xingó é de suma importância para Sergipe, porque nós estamos passando pelo cordão da reforma agrária, que é em Canidé, Poço Redondo e chegando também a Glória. Então, se você coloca o canal Xingó passando por áreas que já são definidas do ponto de vista pedológico do solo, vou dar um exemplo, o assentamento Manuel Diniz Cruz.
De 4.000 hectares que foi desapropriado em 97, mais ou menos, você tem 2.200 hectares para irrigação. Porque quando você fortalece o campo, você gera consumo, gera uma renda per capita maior. Então, a questão do DESO. O canal Xingó está atrelado ao DESO. O DESO ele não faz bem à sociedade, porque ele é um cabide de emprego para pessoas que muitas vezes não tiveram sucesso na política, ficam lá. O senhor defende a privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe? Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Professor, ensina também perguntando a seus alunos. Sim. Você lembra como eram os telefones fixos em Aracaju, no Brasil Eu trabalhei na área de telefonia celular. Eu passei no último concurso público, né, que o teve da telefone Telebrás. fixo, como era o telefone fixo antes? Só que tinha que era rico. A pessoa comprava ações, era hoje como se fosse 3, 4 mil reais. E você sabia, telefone 13, 19 de quem era, não era Exatamente. assim? Só o rico tinha acesso. Era. Então, com a privatização do telefone celular, hoje ele tem um papel fundamental na sociedade, porque tem a rede social. Democratizou a comunicação. Então, eu lhe pergunto, você prefere a ditadura do capital ou a democracia? Bom, todos nós preferimos a democracia. Então, pronto. Então, eu já respondi sua pergunta. Pronto. Agora eu pergunto ao senhor, como vai ser esse embate? O senhor num partido pequeno, sem tantos recursos, o senhor que está colocando seu nome agora pela primeira vez na eleição para enfrentar os tubarões. Eu acho que primeiro que a sociedade sergipana, ela cansou com a política representativa. O carreirismo, você vê que o carreirismo está claro nos candidatos, nos pré-candidatos ao governo do Estado. 2 deles ocupam um cargo legislativo, já quer entrar no poder executivo. Então isso demonstra falta de compromisso com a sociedade. Se elegeu e não quer ele cumprir se elegeu o mandato. para ser um representante no poder legislativo. Agora já quer ser um representante no executivo. Então, esse modelo que está aí desse agrupamento é que levou o Estado a essa falência, ao endividamento. Então, Sergipe teve o superávit de 1 bilhão do governo João Alves, agora tem um déficit de 11 bilhões. O senador Alessandro Vieira, que será um dos seus concorrentes, né, ele disse que o Estado, como se fosse um corpo, e teria 2 cabeças, uma representada por Rogério Carvalho, do PT, e a outra por Fábio Mitidieri, que eles são do mesmo agrupamento, era como se fosse a cobra de 2 cabeças. O senhor pensa assim também? Olha, na política nordestina e sergipana, a família volta desunida para chegar ao poder. Então, são 2 candidatos que se colocam, aparentemente, que eles estão rompidos politicamente, mas para tentar pegar uma maior quantidade de pessoas inconscientes. E eles têm um favor que eu não tenho, é a arma do poder econômico. Eu sou um professor e um pequeno empresário, e o nosso grupo é pequeno. Agora, nós temos que conscientizar as pessoas. Então, o professor tem um papel importante de conscientizar. Então, muita gente que iria votar, vamos supor, em determinado... Já mudou, professor. O professor, ele tem ainda uma certa credibilidade na sociedade. E eu sou aquele professor que não foi um doutrinador. Eu lutei sempre pelo conhecimento. Sim. A educação tem que ser o conhecimento, porque ela liberta. Então, sempre que eu trabalhei como professor de agronomia, eu mostrei aos meus alunos que eles tinham que ser autônomos. Eu fui um dos tutores na criação da empresa Júnior de Agronomia. Isso porque eu sabia, quando veio o curso de agronomia aqui, que o Estado não iria absorver essa mão de obra. E cada um hoje, nós temos alunos que financeiramente, empresarialmente, eles venceram. Certo? Então, eu sou a favor da liberdade de todos. Eu não sou a favor de você construir a indústria da miséria para fortalecer a miséria. Exemplo bem claro para você. Há 15 dias eu estive em Jacareí-Curituba, quando a ministra veio dar o título da terra àqueles assentados. A grande maioria, na época, era ligada ao movimento MST. E você vê nos olhos dele, quando receberam da ministra, lá em Jacareí-Curituba, o título da terra. Então, hoje, a maior imobiliária do Brasil chama-se o INCRA. São 220 milhões de hectares. O governo Bolsonaro deve conseguir chegar a 1 milhão. Então, está faltando muita gente ainda a ser liberto. Mas o PT usava isso como estratégia de manobra. Não dava a questão do título da terra, porque ele tinha que ficar preso sob o domínio. Eu sou a favor da liberdade. Todo mundo tem um papel de ser livre. Isso eu defendo na minha vida. Por isso que eu estou defendendo as 4 palavras que são mágicas. Deus, Brasil, família e liberdade.
Certo. O senhor vai caminhar pelo interior, vai pedir voto, se reunir com as pessoas, com associações. O senhor vai fazer um palanque para o senhor e atrair novos apoiadores? Olha, como empresária, a marca eu não vou citar, porque aqui é uma unidade de publicidade. Não, mas não tem problema Veja, não. a Nutrina, ela tem, em todo o estado, nós temos representação de suplemento mineral. Então eu ando. Eu sou um engenheiro agrônomo que estou no campo. Eu não sou aquele engenheiro agrônomo que fica no ar-condicionado. Eu vivo o campo. Quando eu dava aula na universidade, eu levava os alunos para o campo. Eu fui coordenador da universidade do Propref Rural na época de Luiz Hermínio. Sim. Foi o precursor, esse programa, para que tivesse a interiorização da universidade. Aí começou em Itabaiana, hoje já temos em Glória, já temos em Estância. O senhor também foi do Departamento de Pesquisa e Extensão. Em Cruz das Almas, eu fui fundador do Núcleo de Extensão, de Pesquisa e Extensão, na época que eu cheguei a ser vice-diretor na Escola de Agronomia na Bahia. Certo. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o sol a seu favor. Então, o senhor está vendo aí uma polêmica sobre o lançamento ou não da pré-candidatura do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Né? Em um dado momento, ele disse que pode ser pré-candidato ao governo, em um outro momento, ele recua e diz que vai analisar que pode ser pré-candidato a deputado ou estadual ou federal. E agora, recentemente, um dos processos, né, dos quais ele é réu, ele teve uma movimentação, né? O Ministério Público foi intimado e aí as pessoas estão relacionando, ligando esse fato à pressão do governo, à pressão do Estado sobre Valmir para que ele recue. O senhor pensa assim? Olha, eu tenho um carinho por Valmir de Francisquinho. Na última aula que eu dei em Itabaiana, na Lagoa do Forno, 2014, em dezembro de 2014, eu tinha um aluno que era ligado à Secretaria da Agricultura. Foi a última aula que eu iria me aposentar. Aí chegou o Valmir e fez o agradecimento, porque eu já tinha me envolvido como engenheiro agrônomo naquela região, quando deu o problema de um caramujo. E a gente preparava uma isca, tudo. E ele chegou. E ele foi muito amável, chamou os produtores para almoçar num determinado restaurante. O que eu sei de Valmir, pessoalmente, eu estou entrando na política para ser amigos. Eu não tenho inimigos nem adversário. Nós temos no campo das ideias. Certo. Eu espero que ele resolva a situação dele e, se for bom para o Estado, que a gente coloque pessoas que possam ser resolvidas. Tá entendendo? Professor, se o senhor receber um convite para participar de um debate entre os pré-candidatos, o senhor aceitaria aqui pelo R3Cast? A todos, a qualquer um. Pode trazer até Lula. Eu estarei participando com ele. Tá entendendo? Por falar em Lula, ele está liderando todas as pesquisas? O senhor acredita nessas pesquisas de intenção de voto ou o senhor acha que está sendo manipulado? Eu lhe faço a pergunta, qual foi a rua, o bairro, a cidade que Lula andou? Qual foi a rua que é a cidade que ele andou livre, como o Bolsonaro anda? Então, é só analisar. Ele só anda aquartelado, isolado, fugindo do povo. Então, essa pesquisa é forjada. A grande mídia perdeu a sua credibilidade. Eu acredito mais na credibilidade do seu programa, falando na Berlinda, pela sua credibilidade, pela sua honradez como jornalista. Aqui é terra de muro pequeno, todo mundo se conhece. Você é uma pessoa séria. Se você não fosse uma pessoa séria, não estaria aqui, não. Lhe digo de coração aberto. Eu agradeço. Eu acho que o Lula apenas está se criando um imaginário que, quando for na urna, ele não terá... Eu acredito que, se não houver fraude, Bolsonaro é eleito no primeiro turno. Mesmo com o aumento dos custos, tudo isso, há um segmento da sociedade que tem que escolher entre o capitão, a outra palavra vocês já sabem. Eu vou pesquisar, professor, como um bom aluno, para saber o que é a outra. O Wilker, eu acho que ele já está respondendo. É o nosso colega aqui de bancada. Agora, é interessante que o Mobiliza, né,
o antigo PMN, ele acabou elegendo um vereador na capital e também fez mais 4 vereadores no interior e uma vice-prefeita. E agora muita gente também não está apostando, mas ele pode inclusive ajudar a eleger um estadual ou um federal. E tem um pré-candidato ao governo competitivo, que é o senhor. Olha, o César Cardoso, ele está desde 2000, mais ou menos, na política. Então, são 22 anos. É uma pessoa habilidosa na política, certo? E uma pessoa simples, mas ele tem o poder da argumentação. É um político nato, certo? Eu não me considero um político, mas eu estou exercendo um ato político e procuro respeitar e defender o Estado de Sergipe. Primeiro, porque eu amo o Estado de Sergipe. Então, uma coisa que eu trago é a honestidade de caráter. Isso aí é minha marca. Eu não vou jamais. Quem conhece minha família sabe. Então, essa é a minha raiz. Isso é que garante ao povo sergipano. Agora, eu acho que o Mobiliza vai estar atraindo muita gente. É um partido pequeno, não tem um fundo eleitoral pequeno, certo? Mas tem um amor das pessoas em defesa do conservadorismo cristão. Então você vê médicos, policiais, estudantes, trabalhadores avulsos, trabalhadores braçais. Eu converso com os intelectuais, com todo mundo. Então eu acho que nós vamos fazer um grande estrago nessa política sergipana, num bom sentido. Sim. Nós vamos dar uma opção, porque em 2018 eu não votei ninguém para o governo do Estado, porque eu não me sentir representado. O senhor acha que os partidos, né, que fazem oposição ao governo de Sergipe, eles devem caminhar só nesse primeiro turno ou devem se juntar para formar uma terceira via? Olha, só se tirar o chá da vaidade, porque no fundo as pessoas são vaidosas. E cada partido tem seu dono, você bem sabe disso. Sim. Aí os agrupamentos, cada um acha melhor do que o outro. Eu digo a todos, é no campo das ideias. Então, o que nós precisamos é essa união. Mas é difícil em Sergipe, eu estou sentindo que é difícil. Porque cada um defende o seu ponto de vista ou os seus interesses. Eu estou defendendo o Estado de Sergipe. Eu já tenho 65 anos, tenho minha vida de classe média estabelecida, minha esposa também é professora universitária, minhas filhas, cada um são autônomas nas suas profissões. Então, eu não preciso me usufruir de nada da política, certo? Nada do governo do Estado. Eu estou colocando meu nome à disposição porque foi escolhido pela parte da população. A todo momento eu vejo o pessoal dizer, eu gostei. Então é isso. Eu não tenho chefe político, nada me determinando o que eu faça. Pronto, isso é bom, né? Independência. Né? Professor, o movimento de direita aqui em Sergipe se deve também ao empresário saudoso Tarantella? Deve. Eu acho que Tarantella, o que faltou a ele foi a cultura de entender a política. Porque muitas vezes ele era teimoso, certo? E a gente tem que saber, a política é a arte de você manter os interesses, mas os interesses da honestidade. Sim. E Tarantella, eu acho que era um homem honesto. Agora, muitas vezes era impetuoso, muitas vezes tem que compreender, porque essa pluralidade da política faz com que a gente tenha a capacidade de entender os demais. Isso. E a argumentação é o poder, certo? Eu tenho, nesse período que eu estou envolvido, aprendido muito. Dá um exemplo. O Mendonça Prado, uma pessoa excelente. Ele elogiou o senhor, ele participou aqui do programa na Berlinda, falou muito bem, inclusive me disse, Nubem, não deixe de convidar o professor Emanuel Franco. Eu agradeço a Mendonça, conheci Mendonça quando ele ficou, eu fui no escritório dele porque ele ia entrar no Mobiliza. Mas um homem de bem, mas eu fui eleitor dele, votei nele na época de vereador, votei como deputado federal, porque era o representante nosso da direita. Sim. Eu gosto muito dele, tá entendendo? Gosto também conheci João Fontes. Mesmo polêmico e tudo, eu admiro ele, é uma pessoa séria. Então, eu acho que nós temos que, dentro do campo das ideias, nos respeitarmos. O respeito é a arma principal de uma boa política. Eu estou chegando, Nube, para exercer uma boa política. Eu sou contra a baixaria. Eu sou contra qualquer jogo sujo, porque a população precisa resolver os problemas. Então, o turismo precisamos resolver, a questão da agricultura familiar resolver, a questão da vinda de novas empresas, aproveitamento do gás em Sergipe. Então, a gente precisa elevar esse PIB para trazer o desenvolvimento do Estado de Sergipe. A chapa
praticamente já está desenhada, majoritário? Você já tem pré-candidato ao Senado e a vice? Olha, nós temos já o Senado, que é uma pessoa de instância, conhecido como Filhão. Ele está lutando, está ocupando o espaço dele, é um representante comercial e é muito querido naquela região. A vice nós não temos ainda, mas algumas pessoas já se mostraram interesse. Como eu sou uma pessoa de grupo, o grupo é que define. Certo. O Coronel Rocha está no partido também? Ele se filiou ao partido. Sim. Ele saiu do PTB, né? E veio para o Mobiliza. É mais um reforço, né? Mais um reforço. Isso. Agora eu pergunto, senhor, como enfrentar a compra de votos nas eleições? Porque nós sabemos que as eleições, principalmente no Nordeste, ao final, são abertas novas ações de investigações judiciais eleitorais para justamente investigar a captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos no linguajar popular. Então, assim, como enfrentar isso? Como enfrentar o poder econômico? Você é um jornalista experiente. Você sabe que nós temos o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e nós temos também o Tribunal Regional Eleitoral. Cabe a eles agilizar para evitar isso. Eles são um poder moderador. Eles não podem colocar, fazer o que não está acontecendo. E acontece. Olha, eu estava aqui um dia desse, não vou dizer numa emissora, eu fui entrando, mas foi anunciado que o professor Emanuel iria dar uma entrevista como pré-candidato ao governo do estado. Quando eu fui chegando, aí tive um rapaz, olha, eu sou de uma associação tal, eu tinha tantos votos, coisa e tal. Eu digo, é você que deve entrar para dar essa entrevista, porque você já está eleito, tem tanto voto. Aí você vê que as pessoas, num momento importante, que é o exercício da cidadania, quer ganhar 50, 100 reais, é isso tudo. Então, eu vou lutar pela consciência. As pessoas que estão no nosso grupo estão conscientizadas, mas eu sei que é difícil. Mas como também o cidadão sergipano sofre numa fila do hospital, sofre no ônibus de transporte, no desemprego, na fome, na miséria e a falta de esperança que hoje a população... São 17% da população desempregada. Cabe a cada um ter a sua escolha. É o livre-arbítrio. Sim. Agora, cabe também ao Ministério Público e ao Tribunal Regional, que já sabe dessas denúncias, você está comprovando, você está referendando isso tudo. Esse é o papel do Estado. O voto é bem parecido com a área do senhor na economia. A semeadura é livre, né? É livre. Mas a colheita é obrigatória. É obrigatória. Então, não é isso? Você vai votar no mal político, você vai colher péssimos resultados. E já tem experiência disso. Não é isso? Eu vim para resolver. Será que resolveu? Então essa é a pergunta. Apesar que respeito muito o Belivaldo. Uma coisa é a pessoa dele, estou falando do ponto de vista político. Ele eu respeito, não conheço pessoalmente, mas como todo mundo sabe quem é quem nesse estado, mas veio para resolver. Esse foi o discurso. O senhor estava falando muito em liberdade, e aí a gente fala sobre o projeto de lei 2630, né? De autoria do senador Alessandro Vieira, que quer controlar as redes sociais, na verdade, né? Como se fosse colocar um tribunal da verdade, e foi rejeitado na Câmara a sua tramitação em regime de urgência. Como é que o senhor vê essa vitória da democracia? Veja, nós tomamos conhecimento que 5 deputados federais foram favoráveis a colocar a mordaça. 5 do estado de Sergipe. Como é que um representante eleito pelo povo, que é para defender o povo, ele quer colocar a mordaça? Em uma rede social... Tem seus fake news, mas ali também, 90% ela está falando a verdade. A grande imprensa também produz fake news. Exatamente. Quer dizer, eu sou contra. E principalmente um delegado. Ele foi eleito como exemplo de esperança do povo sergipano. O senhor vê como eleitor sergipano que ele traiu o que ele pregou durante a campanha? Olha, muita gente votou nele achando que ele seria um bolsonarista. Eu fui um cabo eleitoral, não conhecia. Mas eu fui um cabo eleitoral dele. Eu, pessoalmente, e muitos amigos da área empresarial, como na área de professores. Minha esposa só falava em 24 horas de Alexandre Vieira. Tu citar o nome dele porque é público. Pode citar, certo? Sem problema nenhum. Agora, hoje, a resposta vai ser dada na urna, se o povo está satisfeito ou não. Eu estou colocando meu nome à disposição. Cabe às pessoas aceitarem ou não, eu respeito.
Espero que ganhe o que seja melhor para o estado de Sergipe. Agora, peço ao sergipano que reflita. Está tendo a oportunidade de ter uma pessoa de bem para representar. Então, fiscalize minha vida, veja como é minha família, como é meus negócios, tudo, certo? E pegue referência. Então, isso é tá aí, importante. é importante. Isso é importante. O presidente Bolsonaro virá aqui para ajudar o senhor ou a um outro candidato da direita? Olha, eu tenho pessoas ligadas diretamente a Bolsonaro. Eu tenho um colega que foi estudando no Salesiano e é ligado diretamente a Bolsonaro. A informação que no momento oportuno, Bolsonaro vem. Bolsonaro está deixando que a ambiguidade política de Sergipe ela fique mais transparente, mais nítida. Eu tenho certeza que Bolsonaro vem. Essa certeza eu tenho. Porque essas pessoas foram pessoas que estiveram com o Bolsonaro. Se comunicam com o Bolsonaro e com os filhos de Bolsonaro. Então, eu estou tranquilo com relação a isso. Eu não preciso te mostrar foto de Bolsonaro ao meu lado. Eu não preciso nada, mas o que eu sei é que as pessoas sabem que eu estou em sintonia. Essa semana, uma bolsonarista de Sete Costado ligou para mim para me questionar. Eu digo, pode questionar, é o direito seu como cidadã. Então, e ela disse, agora eu estou satisfeito. E já começou a divulgar. O maior cabo eleitoral que eu adquiri esta semana foi essa senhora. É por aí que o senhor pensa em conquistar os corações dos sergipanos, porque aqui, o senhor sabe, né? A legislação não permite que se peça voto nesse período, nem que se faça referência ao número do pré-candidato do partido. Mas o senhor pensa em conquistar o imaginário coletivo, convencendo cada sergipano? Olha, falar a verdade e falar com o coração, as pessoas estão sentindo isso. Depois que eu tive numa emissora de televisão aqui, mudou substancialmente. Porque antes só tinha... E Sergipe tem algo interessante. A mídia, ela também tranca, certo? Sim. Você abriu um espaço muito importante para mim. Mas a televisão abriu um espaço também maior. Democratizou, isso, certo? Então, mudou o comportamento. Então, as pessoas estão vendo que eu estou falando a verdade. Não tenho interesse de enganar ninguém. Como eu também tenho uma visão do ponto de vista da espiritualidade, eu estou dando minha contribuição. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão receber o dinheiro e vão votar no professor Emanuel Franco Filho. Não sei se a legislação permite. Não estou pedindo voto, apenas estou justificando que eu sou uma boa opção para o estado de Sergipe. Certo. O enfrentamento vai ser desigual? A questão de estrutura de campanha, eu acho que isso faz a diferença? Colocaria já Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri no segundo turno? Ou se houver alguém com possibilidade de levar o primeiro turno aqui? Não, eu acho que Sergipe vai ter o segundo turno. A minha estrutura de campanha é pífia, é pequena, é a boa vontade. Eu vou dizer uma boa vontade, mas só que a gente tem a verdade. Nós somos a cara nova. Nós trazemos a essência do povo sergipano. Não é o carreirismo, não é a enganação. Então, eu me sinto como uma caixa de ressonância, Bonfim, do povo sergipano. E as pessoas sabem disso. O senhor é um profissional preparado, professor, agrônomo. Essa sua convivência, inclusive no exterior, cursos que o senhor fez, especialização, mestrado nos Estados Unidos, isso vai contribuir para a sua campanha? Ah, contribui. Porque eu me preparei a partir do conhecimento. Eu sou empresário desde 1980. Isso é vitória. A minha empresa, ela vende do Amapá a Minas Gerais, certo? Pronto, hoje eu estava vendo na feira de Lafayette Coutinho e teve de outra cidade, Manuel Venturini, na Bahia, os produtos da minha empresa lá, certo? Sim. E o pessoal compra, vende, nós pagamos impostos. O empresário, eu defendo também a bandeira do empresariado. Sim. A gente sofre bastante. Eu faço parte, Nuvem Bonfim, da Ardase, Associação dos Revendedores. Eu sou um dos diretores, eu fui um dos fundadores. Sim. Nós recolhemos as embalagens de defensivos agrícolas, vendemos a embalagem, são recicladas, são prensadas, e esse dinheiro, você sabe o que nós fazemos? Nós damos educação infanto-juvenil sobre a educação ambiental. Que bom. Eu também tenho uma preocupação com a questão ambiental, da preservação, certo? Então o senhor pretende levar isso também... Sim, para o governo. Para o governo e valorizar os técnicos, os servidores públicos técnicos, pelo mérito, para que não tenha o cargo de CC colocando o bom técnico desmotivar. 8 anos sem ter aumento, Novo Bonfim.
É verdade. Então isso massacra. Eu sou servidor público também. Minha esposa é servidora pública federal aposentada e é servidora do Estado. Quer dizer, você tem aumento, você tem nada. Será que falta... Como se justifica o Estado de Sergipe? Um empresário como Sandi, que foi na inauguração no hotel Vitam, me parece. Vitam. Pedir quando era lançado o programa do gás. E ele se suicidou. Mas ele foi várias vezes solicitar à Secretaria da Fazenda que baixasse a questão do gás para que ele pudesse competir na Bahia, já que o gás da Bahia, para formar a cerâmica, o piso, o azulejo, tudo isso, e faltou sensibilidade. Quer dizer, isso também é um reflexo. Eu também estou me colocando no lugar dele. Quer dizer, a pessoa dá um tiro em forma na própria vida. Na própria vida. Há um empresário que dá emprego, parece que era 600 funcionários. Quer dizer, você gerar um emprego é uma ação social. Então é isso. Inclusive desafoga o próprio governo, né? Sim. O Estado a fica violência, mais leve. quer dizer, a violência porque a pessoa tendo trabalho não vai poder roubar, não vai fazer nada. E o problema hoje é a droga no Estado de Sergipe. Eu ando no Estado de Sergipe, você chega nos povoados, são meninas de 14, 15 anos amamentando. Ali está envolvido também a droga. Não há opção para a juventude. Então nós temos que dar opção para a juventude. Nós temos que dar a opção no campo, dar o crédito para os pequenos agricultores. Olha, o milho hoje, eu comprei milho. Aí o milho hoje, ele baixou de preço, mas os fertilizantes aumentaram. Como é que o pequeno produtor vai conseguir concorrer com essa parte? Quer dizer, os insumos aumentam, o produto final cai. Então, tudo isso, como engenheiro agrônomo, vou tentar resolver. Você tem, pelo menos, aonde você tinha um colchão de armazenamento tipo Cibrazen, para que regule esse segmento, que é importante, que é a agropecuária sergipana. O leite, em Glória, precisa regularizar essa parte. Nós temos que começar a construir também a área de produzir o leite em pó para estabilizar em determinado momento a superprodução. Agora, o salário brasileiro, o trabalhador, até agora está baixo. Foi R$112, certo? Precisa também o Estado cortar seus custos. O ICMS da gasolina é alto. O Supremo Tribunal Federal, Nubem, proibiu que o governo federal baixasse. Um absurdo isso, absurdo. Né? Não é isso? Então, tudo isso temos que ter o bom senso. Certo. O senhor é um homem temente a Deus, o senhor acredita na família, o senhor acha que, inclusive, sua família apoia essa sua iniciativa de entrar na política? Olha, eu fui estimulado mais pela minha esposa. Muitas vezes eu dizia, está faltando juízo na sua cabeça, dizia a minha esposa. Minhas filhas, a família apoia. Sim. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu, quando infartei, fiquei 15 dias no UTI. Então eu vi a morte ali. 4 pessoas eu vi seguindo. Eu digo, o próximo sou eu. Depois eu sempre fui envolvido com a doutrina da espiritualidade. Sim. Fiz um tratamento e isso me recuperei. Eu tenho 40% em termos do meu coração. Mas eu tenho força, eu tenho vitalidade, eu trabalho todos os dias, certo? Porque nós somos, eu vou falar agora numa linguagem mais espírita, nós somos espíritos encarnados. Sim. Em um corpo. Então eu tenho essa compreensão, que eu faço parte de um processo evolutivo e cabe ajudar as pessoas. O senhor é kardecista? Eu fui católico, sim. Hoje eu exerço o kardecismo. Então vamos lá agora para o quadro Pinga Fogo. Jair Messias Bolsonaro. Um exemplo de político. Luiz Inácio Lula da Silva. Uma decepção ao povo brasileiro. Belivaldo Chagas. Eu acho que foi o Chuchu, o sergipano. O Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, eu fui professor dos engenheiros agrônomos do MST. Ele tem 2 vertentes. Tem um segmento que eu conheci dos meus alunos, certo? Do ponto de vista filosófico, eu deixo a reflexão profunda. Nós temos que seguir a legislação. Eu sou a favor da reforma agrária dentro da legislação. Não com ocupação, invasão, nada disso. Mas eu conheço alguns alunos meus que eu convivi, pessoas boas. Apesar que hoje não segue mais o movimento MST. Prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Eu considero um prefeito regular. E para encerrar, o PMN hoje mobiliza
Que partido é esse? A esperança do povo sergipano. Professor, muito obrigado. Fique à vontade para suas considerações finais. Primeiro, agradecer a você pela oportunidade, agradecer ao povo sergipano que ouviu e agradecer a Deus. Aí eu entrego a Deus, se caso eu seja eleito, eu garanto ao povo sergipano que eu vou procurar fazer o máximo para representar. Não estou aqui como charlatão, nem enganando, eu estou falando a verdade. Bom, e agora sim, nós vamos encerrando aqui no programa Na Berlinda. Professor, muito obrigado. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma edição desse programa que traz tudo para você ficar muito bem informado. Um abraço a todos e nos sigam tanto no canal R3Cast no YouTube, como também no Instagram e nas nossas redes sociais. Tchau! Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado.